Por que que os ciclos acabam na nossa vida? Por que que muitas pessoas vão embora da nossa vida? Por que que a gente se sente triste quando aquela amizade acaba? Por que a gente se sente amargurado, sofredor quando aquela pessoa sai da nossa casa, sai da nossa vida? Às vezes a gente tinha uma amizade tão grande com aquela pessoa e aquela pessoa se afastou da nossa casa, se afastou da nossa vida. Por que que os ciclos são rompidos, as barreiras são quebradas de uma amizade tão bonita? Fica comigo nesse vídeo, me chamo Carla, sejam todos bem-vindos ao meu canal, se inscreva, compartilha, deixa o like, ative o sininho de notificação no seu celular para que o YouTube entenda que você está gostando do meu trabalho. Gratidão por ter você aqui comigo hoje. Por que que as pessoas vão saindo da nossa vida? Por que que os ciclos vão acabando na nossa vida? Por que que a gente começa a ficar triste quando aquela amizade acaba do nada e a gente não fez nada para aquela pessoa, a gente foi totalmente gentil, aquela pessoa vinha na nossa casa, era nossa amiga às vezes até de infância, nosso amigo de infância, aquela amizade é quebrada, a amizade é banida da nossa vida, ciclos vão acabando e a gente vai sem entender por que que isso acontece. A gente fica triste, a gente fica frustrado, a gente fica se perguntando, será que o problema sou eu? O que que eu fiz para aquela pessoa? Porque aquela pessoa se afastou da minha vida. Então a gente vai começando a entender o espiritismo, meus amigos. Quando as pessoas se afastam da nossa vida, quando aquele ciclo é quebrado na nossa vida, que a gente começa a sentir muita tristeza, às vezes a gente tem um amigo de infância e aquela amizade durou por anos, de repente aquela pessoa se afastou da nossa vida, aquele ciclo foi rompido, é porque pessoas saem e entram na nossa vida o tempo todo, dependendo da nossa energia e dependendo da energia das outras pessoas. Como que você vai se dar com uma pessoa que ela é totalmente diferente de você? Uma pessoa que gosta de sair muito, que gosta de beber, uma pessoa que gosta de outro tipo de vida, de repente você gosta de ficar mais em casa, você gosta de estudar, então você já não é a mesma, você já não tem a mesma energia com aquela pessoa, e quando a gente não tem a mesma energia com aquela pessoa, a gente tende a se afastar daquela pessoa, aquela pessoa tende a se afastar da gente, a gente não vai entendendo porque aquela pessoa vai se afastando. Os ciclos da nossa vida, eles vão mudando conforme a nossa energia espiritual. Tudo na nossa volta é energia, meus amigos. A nossa casa, energia, as pessoas que entram na nossa casa, energia. Às vezes a gente sente mal com uma pessoa porque aquela pessoa está com uma energia tão baixa, com uma vibração tão baixa. E se eu estou fazendo evangelho no lar, se eu estou estudando espiritismo, eu tenho uma energia elevada e aquela pessoa está com uma energia baixa, aquela pessoa está com obsessores, porque aquela pessoa está bebendo, aquela pessoa está fumando, aquela pessoa está por outro lado da vida, aquela pessoa está com outro tipo de amizade. Então a gente começa a entender que a gente tem ciclos de amizade vão embora, ciclos de amizade entram na nossa vida. Então a gente tem que entender que conforme a nossa vibração emocional, pessoas vão embora da sua vida, pessoas vão entrar na sua vida porque os ciclos vão acabando, os ciclos vão se fechando. E a gente tem que ter a autonomia de entender isso, a gente tem que deixar ir. Quando a gente começa a prender muitas pessoas ao nosso lado, seja nossa família, nossos amigos, a gente começa a prender essas pessoas com a gente quer essas pessoas do nosso lado, até mesmo as pessoas que a gente convive mais no nosso dia a dia, que a gente tende a ter um sentimento, a se apegar mais com essas pessoas. A gente fica triste quando essas pessoas vão embora da nossa vida, quando essas pessoas vão desapegando da gente. Então a gente tem que entender que cada pessoa está num grau de evolução, cada pessoa sente de uma maneira diferente. Às vezes, hoje eu penso de um jeito, mas amanhã eu vou estar pensando de outro jeito. Por quê? Porque eu já estou numa outra vibração espiritual. Porque eu já estou num outro fluxo da minha vida. Todos nós, todos os dias, mudamos o nosso pensamento, mudamos o nosso sentimento, mudamos o jeito da gente ser. Então a gente vai ter relacionamento com pessoas que têm mais afinidade com a gente. Como que a gente vai poder se dar com pessoas que pensam totalmente diferente? Se dar, quando eu falo, meus amigos, eu não estou falando para que nós ficamos inimigos das pessoas. Tem amizade, tu dá oi, tu dá tchau, tu para conversar. A gente vai no supermercado, encontra uma pessoa na rua, para conversar. Às vezes a gente está saindo num lugar público, a gente encontra a pessoa que a gente não via há tempo, a gente troca o WhatsApp, a gente começa a conversar com aquela pessoa, a gente troca uma energia, a gente vai conversar, a gente vai ser gentil, a gente vai ser educado. Eu não estou falando esse tipo de situação, estou falando daquela pessoa que era sua amiga íntima, daquela pessoa que era seu amigo íntimo e se afastou da sua casa, se afastou da sua vida. Quando isso acontece é porque os ciclos são quebrados, as barreiras são quebradas. Então a gente começa a perceber que a gente está num grau de evolução e esse grau de evolução faz que a gente estude mais o espiritismo, faz que a gente estude o evangelho no lar, que a gente pratique a caridade com as palavras, com os pensamentos.
e a gente vai se tornando pessoas melhores. E aquela pessoa que está com a gente, que não quer a evolução espiritual, que não quer estudar o espiritismo, ela vai ficando para trás, ela vai ficando como um espírito primitivo. E aí as barreiras vão quebrar, porque aquele ciclo vai quebrar, porque aquela pessoa não está na mesma sintonia que a gente está espiritual. Então a gente tem que começar a entender, meus amigos, que pessoas vão sair da nossa vida, pessoas vão entrar na nossa vida, dependendo do nosso grau de evolução, dependendo da nossa vibração espiritual. Cada pessoa aqui na Terra traz uma vibração espiritual e cada pessoa aqui na Terra tem o dom de se evoluir o nosso espírito dentro do nosso corpo. Começa a estudar o espiritismo. Quando a gente começa a se aprofundar no espiritismo, estudar por que estamos aqui, por que estamos passando por certas situações na nossa vida, a gente tende a prejudicar pessoas que elas pensam que a gente está prejudicando elas, mas na verdade a gente está passando o espiritismo para elas, a gente está tentando ajudar essas pessoas para que elas também estudem o espiritismo, para que elas também evoluam o seu grau de adiantamento, para quando elas chegar lá em cima ela já estiver bem evoluída, para que elas consigam entender que aqui na Terra é uma passagem, que nossa verdadeira vida é nosso plano espiritual, mas tem pessoas que não acreditam no espiritismo, tem pessoas que não acreditam na passagem, que acham que a Terra é a verdadeira casa. Você imagina, vou dar um exemplo aqui para que vocês possam entender, meus amigos, que eu estou explicando dos ciclos quebrados de pessoas. Se uma pessoa é muito preconceituosa na sua vida terrena, que ela está encarnada aqui na Terra, ela tem muito preconceito de tudo, de pessoas, de tudo, e ela não quer estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, ela não quer se espiritualizar, ela é uma pessoa preconceituosa. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ser uma pessoa primitiva, ela está aqui na Terra de passagem. Quando ela partir daqui, ela vai chegar para o plano espiritual totalmente primitiva. Então, quando essa pessoa que é totalmente preconceituosa se dá com uma pessoa que não é preconceituosa, uma pessoa que tem a mente aberta, uma pessoa que estuda o espiritismo, uma pessoa que quer evolução espiritual, a amizade tende a terminar. Porque as duas pessoas não estão na mesma vibração espiritual, não estão no mesmo fluxo, os ciclos vão quebrar. Esse tipo de pessoa que tem preconceito, esse aqui é só um exemplo que eu estou dando, mas tem vários exemplos que eu poderia dar aqui, mas eu estou dando o exemplo do preconceito. A pessoa que é muito preconceituosa, ela não vai conseguir continuar se dando, tendo uma amizade com aquela pessoa que não é preconceituosa. Porque a gente vai mudando as pessoas da nossa vida, as pessoas vão saindo da nossa vida conforme a energia. Todos nós temos energia, tudo é energia em nossa volta. A nossa casa, os nossos amigos, a nossa família. Às vezes é por isso que a gente se sente tão mal perto de algumas pessoas. As pessoas se sentem mal perto da gente, porque depende o nosso grau de evolução, depende da nossa energia. Porque quanto mais a gente estuda o espiritismo, quanto mais a gente se aprofunda no Evangelho segundo o Espiritismo, mais a gente vai atrair para a nossa vida espíritos bons, espíritos que vêm nos ajudar. Mas aquela pessoa que não estuda, aquela pessoa que sai, aquela pessoa que bebe, aquela pessoa que maltrata animais, aquela pessoa que ela é totalmente mal educada com as pessoas, totalmente avarenta, totalmente preconceituosa, ela vai se sentir mal perto daquela pessoa que está estudando espiritismo. Ela vai se sentir mal perto daquela pessoa que está falando sobre Deus, sobre o espiritismo. Por quê? Porque a pessoa que está falando sobre o espiritismo naquele momento, ela tem uma outra energia. Como que você vai saber se essa pessoa que está falando o espiritismo é uma pessoa boa? Quando você vai ver as atitudes dessa pessoa, porque Jesus já nos alertava dos falsos profetas. Então a gente tem que começar a perceber como que você se sente perto dessa pessoa, como que a pessoa é como ser humano, se a pessoa é uma pessoa humilde, se a pessoa é uma pessoa que ajuda. Você vai se sentir bem de uma pessoa humilde, você vai se sentir bem perto de uma pessoa que ajuda. Ali você já vai saber que é uma boa pessoa. Então a gente tem que começar a analisar que as pessoas, elas vão entrar na nossa vida e vão sair da nossa vida a todo momento. Então a gente tem que começar a perceber que através da nossa afinidade, através do nosso espiritual, que a gente tende a trazer pessoas para nossa vida ou afastar. E quando essas pessoas se afastarem da vida de vocês, deixe ir, porque nós estamos aqui na Terra para um grau de evolução, para todos nós evoluirmos junto. Mas não tem, meus amigos, como a gente ficar perto de pessoas que pensam totalmente ao contrário, pessoas que começar a perceber que as pessoas vão entrar e vão sair da nossa vida conforme o nosso grau de evolução, conforme o nosso estudo, conforme a nossa vida, conforme somos como seres humanos, como pessoas. Então a gente tem que começar a entender
que pessoas vão se afastar e não é o seu problema, não é o problema você. Tem muitas pessoas que falam, o problema sou eu, a pessoa se afastou da minha vida, será que eu sou o problema? Então a gente tem que começar a perceber, se a pessoa se afastou da sua vida, deixe ir. Porque você nasceu sozinho, você vai morrer sozinho, você tem que ser a sua prioridade. Se a pessoa não quer sua companhia, se a pessoa não quer sua amizade, se a pessoa acha que você é errado, deixa a pessoa ir, deixa a pessoa com a certeza dela. Chico Xavier já nos falava que não vale a pena a gente ficar discutindo, a gente ficar totalmente despreparado emocionalmente com aquela pessoa, porque a gente vai perder nosso tempo. Jesus mesmo já falava, não ir até os gentis. Então aqui na Terra a gente vai encontrar pessoas muito evoluídas que ajudam umas às outras, pessoas muito primitivas que têm preconceito das pessoas, de uma forma geral, que eu estou falando do preconceito. E como que você que não tem preconceito vai discutir com uma pessoa que tem preconceito? Tem que deixar ir. Aquela pessoa não vai lhe escutar, ela não vai lhe entender, porque ela está num grau de evolução, você está no outro. Você está num grau de evolução acima daquela pessoa. Então a gente tem que deixar o tempo daquela pessoa, porque cada um aqui na Terra está num grau de evolução. Então, meus amigos, os ciclos eles vão acabando na nossa vida e a gente tem que entender que cada vida que a gente está vivendo aqui na Terra, a gente tem uma fase. A nossa vida aqui na Terra, ela tem fases. E essas fases são fases evolutivas espiritualmente. Cada pessoa vai chegar na sua vida, ou vai sair na sua vida, conforme a sua energia, conforme o grau de evolução que você tem. Então, se aquela pessoa que se afastou da sua casa, se afastou da sua vida, deixe ir. Porque se fosse para sua felicidade, se fosse para o seu adiantamento moral, com certeza aquela amizade não acabaria. O que a gente tem que começar a entender é que a gente tem que se amar, a gente tem que se valorizar e a gente tem que se gostar. Se aquela pessoa não gosta de você, se aquela pessoa fala mal de você, se aquela pessoa fez uma fofoca de você, o problema é dela, não é seu. Porque ao outro a gente dá o direito dele ser quem é, mas a nós a gente tem que dar o direito de a gente ser melhor, para que a gente possa se evoluir cada vez mais, para que na próxima vida esse grau de evolução ele já venha aflorado, para que a gente possa entender que pessoas saem e entram na nossa vida dependendo do ciclo, dependendo da nossa afinidade, dependendo da nossa evolução espiritual. Muito obrigada, meus amigos, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo.